Boa noite para você de casa. Agora o NTV News. Patos de Minas bate recorde e registra mais de 150 casos da Covid-19. Aglomeração. Bares são interditados por descumprir medidas previstas em decreto. Homem preso por embriaguez ao volante é encontrado morto em cela de delegacia em Patos de Minas. E mais. Homem morre atropelado por carreta na BR-365. Em Presidente Olegário, homem é morto a tiros e outro fica ferido. Como foi o segundo domingo de provas do Enem em Patos de Minas? Projeto Asas promove acolhimento de animais vítimas de acidentes e crimes ambientais. Depois das renúncias de dirigentes, Mamoré busca alternativas para a nova eleição. Campeonato de Futebol Feminino movimenta o fim de semana em Patos de Minas. Após a edição de 2020 cancelada por causa da pandemia, Copa Patos de Mountain Bike volta a ser realizada. Mesmo sem comprovação científica, tratamento precoce segue dividindo opiniões. Ainda tem a nossa análise de notícias e muito mais o NTV News, que começa a partir de agora. Um homem de 41 anos foi morto a tiros neste domingo em Presidente Olegário. Uma segunda pessoa que também foi baleada permanece internada no Hospital Regional em Patos de Minas. Robertinho de Souza, 41 anos, foi morto após ser atingido por 4 disparos de arma de fogo em uma represa de Presidente Olegário. Uma outra vítima foi atingida no rosto durante a ação dos criminosos e socorrida até o hospital do município, onde depois foi transferida para o Hospital Regional de Patos de Minas. As informações que temos até o momento é que um dos suspeitos no crime já foi identificado e trata-se de um menor de idade que foi apreendido pela Polícia Militar. A Perícia Civil também esteve no local para realizar os trabalhos necessários na investigação. Já a Polícia Militar segue em rastreamentos para identificar e localizar os demais autores no ocorrido e identificar a motivação do crime. A Polícia Civil de Patos de Minas abriu inquérito para apurar a morte de um homem de 28 anos encontrado sem vida no final da noite deste domingo em uma cela na delegacia de Plantão. Segundo a polícia, ele foi detido por dirigir embriagado e teria utilizado uma vestimenta para se matar. Um homem de 28 anos, natural da cidade de São Gotardo, foi flagrado por pessoas em direção perigosa na rodovia. Após denúncias, a Polícia Rodoviária Federal acabou efetuando a prisão desse motorista. A Polícia Rodoviária Federal, então, o abordou. Na abordagem, ele ainda se mostrou bem alterado, dizendo que queria morrer, queria que você levasse tiros. E a Polícia Rodoviária Federal, logicamente, fez a prisão desse indivíduo, constatou a situação inicial do que se encontrava e aí levou até a delegacia. Após ser encaminhado para a delegacia de Plantão de Patos de Minas, o homem acabou tirando sua própria vida na cela. Segundo foi repassado pelo delegado que estava presidindo a delegacia de Plantão regionalizado, esse rapaz ele foi preso pela Polícia Rodoviária Federal por situação de embriaguez ao volante e após ser deixado na delegacia pelos policiais rodoviários federais, esse rapaz veio a cometer o suicídio amarrando sua blusa em uma parte da grade e ali permanecendo até realmente perder os sentidos, vindo por fim a falecer por conta desse procedimento que ele realizou. Agora, a Polícia Civil irá investigar o caso a fim de levantar a possível motivação do autoextermínio. Foi imediatamente chamado a perícia no local, né, após constatada a morte desse indivíduo. E também tentado entrar em contato com familiares dele para que pudesse então informar sobre o fato ocorrido, bem como já foi repassado para o delegado da área para instalação de inquérito policial para que possa ser então levantado todos os elementos, tudo o que aconteceu e a gente possa então concluir pela situação de suicídio desse indivíduo. Um homem foi atropelado por uma carreta na tarde desta segunda-feira na BR-365 em Patos de Minas. No meio da pista, o corpo do homem, que não foi identificado. A vítima foi atropelada por essa carreta que teve apenas alguns danos materiais. O acidente aconteceu no quilômetro 409 da BR-365 que liga Patos de Minas à cidade de Patrocínio. 4 quilômetros do perímetro urbano da cidade e ao lado dessa ponte que corta o Rio Aragão e também do posto da Polícia Rodoviária Federal.
Segundo o motorista da carreta, que tem 40 anos, ele saía de Patos com destino à cidade de Patrocínio, quando, do nada, a vítima entrou na frente da carreta. Ele conseguiu fazer pouco e a vítima morreu no local. Eu estava na beira da pista aqui e se jogou na minha frente. Eu tentei tirar, não dei conta. É isso, assustado eu tô, que nunca aconteceu comigo, né? Mas tô tranquilo como profissional, né? A perícia da Polícia Civil esteve no local. Segundo a PRF, a vítima pode ter se jogado na frente da carreta. Porém, o fato ainda deve ser avaliado pela perícia. Pelos vestígios presentes no local, né, pelo exame aí das características, das circunstâncias e até inclusive não só pelas marcas do pneu na pista, mas também pela posição final de repouso do corpo, que é onde, infelizmente, né, a vítima veio a entrar ali em local de descanso. Tudo revela que de fato foi um suicídio, né? Apesar do susto, o motorista da carreta não se feriu. O veículo estava com os documentos regulares e o condutor habilitado sem nenhum indício de embriaguez. Analisamos a documentação, tudo ok, documentação da carreta, documentação do motorista, o tacógrafo também foi examinado, velocidade compatível com a via. Felizmente, nenhum outro acidente foi registrado no local, tendo em vista a dinâmica dos fatos. Chama a atenção justamente que nós estamos aqui já na saída da ponte, no sentido de quem vem em sentido de Patrocínio para Patos. E se houvesse um fluxo maior de veículos, um outro veículo passando nesse momento, pode ser que se esse motorista, ainda que não viesse a atingir a contramão, o veículo em sentido contrário teria atropelado, né, a pessoa, ou mesmo que nessa tentativa de se desviar podia ter causado um acidente muito maior. Depois do intervalo, como foi o segundo domingo de provas do Enem em Patos de Minas? E Projeto Asas promove acolhimento de acidentes e de crimes ambientais. Neste domingo foi realizado o segundo dia de aplicação das provas do Exame Nacional do Ensino Médio. A disciplina principal de maior peso, nesse segundo dia de Enem foi a de matemática. No Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, os estudantes precisam estudar áreas diversas do conhecimento. Na primeira etapa, as disciplinas avaliadas foram as de língua portuguesa, chamada Linguagem e Códigos, e Ciências Humanas. Além disso, tem a redação, que este ano teve como tema o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Uma surpresa para os estudantes. O tema da redação que eu achei complicadinho de fazer. A redação eu achei assim, um tema bem complicado, porque eu não tinha muito conhecimento do tema. Eu tive bem uma dificuldade nela. Foi tranquilo, só não tive muitas opiniões sobre o assunto. Eu não sei se eu consegui... Eu acho que eu fugi do assunto, pra falar a verdade. Na segunda fase, a prova é composta por ciências da natureza e matemática. Tudo o que compõe as ciências exatas. A disciplina de matemática é a que tem maior peso na prova. Afinal, das 90 questões do segundo dia de prova, 45, ou seja, metade da prova, são dedicadas à matéria. Para esses alunos, a avaliação até que foi bem tranquila, apesar de exaustiva, e eles esperam que o resultado seja melhor do que as expectativas. Pelo fato de ter sido um ano mais difícil, né, principalmente para os estudantes, por conta de EAD e tal, as expectativas são até boas. Na verdade foi bem tranquilo, até que eu não tive muitas dificuldades, mas diante do curso que eu quero fazer, que é de Direito, voltado mais para as humanas, eu tive mais facilidade semana passada, mas hoje foi bem tranquilo também. Foi muito tranquilo, acho que eu me saí bem, tirando ciências, que acho que eu não consegui muito assim, mas penso que vai dar certo. Aves vítimas de atropelamento e crimes ambientais recebem acolhimento por meio do Instituto Estadual de Florestas. Os CETRAS, em Patos de Minas, realizam um importante trabalho que atua antes que esses animais possam ser soltos na natureza. Esse projeto do IEF, que foi adaptado pelos CETRAS, resultou no recebimento de 840 psitacídeos, que são araras, papagaios e maracanãs. Tudo isso no ano de 2020. Todos esses animais que você vê aqui, em breve serão soltos na natureza. Em que tem duas modalidades, em que o produtor rural ou o dono de uma propriedade que tem uma área de reserva, ele faz o cadastro para que essa área fique como uma área de soltura desses animais, e tem uma segunda parte, onde esse produtor ele pode se cadastrar, passar por um processo para a inclusão de um viveiro
que tem as suas dimensões já estabelecidas, para receber esses animais, para eles passarem um tempo nesse viveiro, que é um processo de ambientação. Então o animal ele fica cerca de 30 a 40 dias dentro do viveiro, e ele tem um alçapão, onde que a gente abre e esses animais vão saindo. E como eles ainda não conhecem a área, eles vão saindo, procurando alimento, abrigo, retornam para se alimentar, de forma que é uma soltura mais branda que a gente fala. Então a gente tem visto resultados mais positivos com essas solturas, de forma que a chance de sobrevivência desses animais se torna maior. Os animais apreendidos em operações da Polícia de Meio Ambiente são encaminhados para o local. A principal espécie que chega nos Cetras são os papagaios. Esses animais que estão em cativeiro de forma ilegal, ou eles vêm através de denúncia ou através de atos de fiscalização. E se a gente falar sobre aquela questão, eu já estou com ele há tantos anos, né? Isso não retira a carga, né, de ter sido retirado esse animal da natureza. Então a gente tem que agir de forma mais intensiva para preservar essas espécies de natureza. Muitos chegam ao local doentes, faltando penas e completamente humanizados, devido ao convívio de anos com famílias. E essa humanização se tornou um dos maiores desafios para os profissionais e cuidadores. O cativeiro para esses animais muda muito o comportamento deles, altera até a parte hormonal e comportamental. E aqui o trabalho que a gente faz é justamente tentar retirar todo esse trabalho de humanização que foi realizado com o tempo. E é um processo longo, que demanda gasto, demanda mão de obra, em especial em casos de dietas incorretas, né, onde as pessoas se alimentam os animais com dietas caseiras, com semente de girassol, que gera diversos distúrbios, como problemas hepáticos, problemas relacionados à parte de crescimento de penas, problemas visuais, que tem que ser controlados aqui pela gente. Alguns animais não sobrevivem, logicamente, em decorrência de todos esses processos que foram causados, mas a grande maioria deles acaba sobrevivendo e permitem que sejam reabilitados na natureza. Pois é, o fazendeiro que tiver interesse em integrar o projeto Asas, basta entrar no site do IEF, www.ief.mg.gov.br. Daqui a pouco, depois de renúncias de dirigentes, Mauré busca alternativas para a nova eleição. Copa Patos de Mountain Bike volta a ser realizada e Campeonato de Futebol Feminino movimentou o fim de semana em Patos de Minas. Vamos falar de futebol, né? Mulheres em campo. Neste domingo foi realizado o primeiro campeonato de futebol feminino de Patos de Minas, promovido pela Federação Proliga. Dentro de campo, as jogadoras corriam em busca da vitória. Do lado de fora, mesmo sabendo da proibição de plateia por causa do coronavírus, muitas pessoas acompanhavam a partida. Afinal, não é todo dia que acontece um campeonato de futebol feminino, né? Foram 2 jogos, um neste Campo Society no bairro Planalto e outro no bairro Vila Garcia, com direito à transmissão ao vivo pela internet e narração profissional. Esse é o primeiro campeonato de futebol feminino organizado pela Federação Proliga aqui em Patos de Minas. E a adesão das mulheres foi grande. São 6 times com 22 jogadoras em cada um deles. Nas 2 fases desse campeonato, irão participar várias jogadoras em vários jogos, inclusive com a participação de atletas da região. O nível, segundo os treinadores, é profissional. A gente sabe que profissional ainda está muito longe, né? O futebol feminino vem buscando espaço há bastante tempo. Hoje, né, a CBF já colocou como obrigatoriedade, e isso aí dá força para o feminino. E nós, como treinadores aqui, como gestores, a gente procura incentivar, entendeu? Está longe do profissional, a gente precisa de mais incentivo, mais recursos, mas esse torneio está um nível muito bom. A gente criou a Proliga masculino. Hoje a gente tem 45 times, eu e o Tião hoje, que mexe com esse Proliga. Aí a gente resolveu estender o feminino, que vinha muito jogado, né, e sendo desvalorizado, e aí a gente começou agora a dar uma força pro feminino. E esse aí a gente pretende fazer muitos campeonatos ainda, né, que a gente agradou bastante a adesão das meninas, a disciplina, entendeu? Time com treinador, tem pessoa ali que dedica pra caramba pra pôr essas meninas nesse ponto de jogo aí, entendeu? Em campo, a busca pelo título estava acirrada, mas no final, quem levou a melhor foi o time Tiãos FC. 6 Tiãos, 2 Soccer Trainer. Já vem um tempo aí a preparação delas, elas me convidaram para estar ajudando elas nessa jornada
mais de 2 meses aí treinando e entregando esse resultado aí dentro de campo. As meninas estão focadas e estão em busca do título. No final do campeonato, a premiação virá em uniforme e uma pequena quantia em dinheiro. Mas o que importa mesmo é que o futebol feminino em Patos de Minas está ganhando espaço. Graças a Deus que formaram vários times, né? Isso quer dizer que falta mais apoio ao futebol feminino. É o primeiro torneio, né, Pro Liga Feminina aqui em Patos. Primeiro de muitos que a gente espera. E a gente é 6 equipes que no final a gente espera juntar em uma só em prol do futebol feminino, na busca de uma melhoria em relação ao apoio. A gente está aqui não só pelo futebol, mas pela atividade física para mulheres e mostrar que o futebol não é só para homens, né? Para mulheres também. Uma forma assim de socialização, de interação, onde a gente pode elevar o futebol feminino patense e regional também. A intenção é aumentar o número de clubes participantes, assim como acontece no futebol masculino. Isso deve acontecer na medida em que a pandemia for desaparecendo. A gente pretende sim, entendeu? Fazer um campeonato regional, entendeu? Igual a gente já faz com o masculino, que a gente tem 45 times na nossa divisão hoje e pretende esticar bem o feminino também. Por falar no assunto, Mamoré vive em meio a incertezas neste início de ano, depois das renúncias do novo presidente e do vice, confirmadas na semana passada. Agora o clube corre contra o tempo para realizar novas eleições. No dia 30 de novembro do ano passado, foi eleita a chapa para presidente e vice-presidente do Sapo aqui em Patos de Minas, sendo José Luiz como presidente e José Eustáquio também como vice-presidente. Os dois são vereadores aqui da cidade, eleitos para esse mandato. Inclusive, eles assumiram um compromisso com o clube e fizeram um evento para arrecadar dinheiro aí. Só que segundo Edson Reis, que é diretor financeiro do clube, que também renunciou há pouco tempo, a situação financeira do Sapo é tranquila. E agora a notícia é que cerca de 2 meses depois houve renúncia de José Luiz e José Eustáquio do cargo. No caso, são mais 5 vices. Eu vou conversar com o José, que vai explicar para nós como fica agora a situação do Mamoré a partir de agora. Como tem outras pessoas já, né, no stand-by, como vai funcionar para entrar uma nova mesa diretora? Infelizmente, no dia 22 de janeiro, eu recebi a carta de renúncia do presidente José Luiz e também do vice-presidente José Eustáquio. José Eustáquio Faria Júnior, né? Que também é vereador. Bom, no dia seguinte eu recebi também do diretor financeiro Edson Reis. E você me pergunta qual que é o procedimento nesse momento. Então, o estatuto de qualquer entidade, qualquer associação, né? Na renúncia do presidente, ela pode ser ocupada por um dos vices. Então, no caso, o primeiro vice, que é o Zé Eustáquio, que renunciou também, aí nós vamos para o segundo vice, e assim sucessivamente. Mas o terceiro vice, o Valmir Braga, ele já manifestou em conversa comigo que já está movimentando no sentido de fazer a recomposição dessa chapa. Então, esse é o procedimento. Então, o Valmir, que já está movimentando para recompor a chapa, né? Deverá convocar uma reunião. Eu já ponderei com ele para acelerar isso aí até sábado que vem, por aí, para ele estar apresentando, né, os projetos dele, né, o plano de trabalho dele, e apresentar também mais 3 elementos para recompor os que renunciaram. E aí, juntamente com o conselho, aprovando a proposta dele, a diretoria estará recomposta, né, e aí a gente aprovar e registrar, né, essa ata e dar sequência aos trabalhos. O novo presidente deve ser eleito até quando e até quando deve ser divulgado o resultado dessa nova mesa com o presidente e vice? Olha, convocando essa reunião até no final dessa semana, mais tardar na outra, né? Aí já dentro de uns 15 dias, eu imagino, então deverá ser resolvida essa situação. Obrigado, José, pelas informações. A gente aguarda uma boa recuperação do Mamoré, inclusive agora com essa notícia de que o clube está bem financeiramente, não há dívidas aí para empresas, muito menos está sendo resolvida a situação com relação a contratos trabalhistas, e a gente agora aguarda também, né, uma nova posição, um novo presidente do clube, e acompanhamos todo esse trâmite junto ao Sapo em Patos de Minas. As imagens são do Daniel Soares, Rafael Ribeiro, direto para o NTV News. Ainda sobre esportes, a Copa Patos Maratona de Mountain Bike, que não pôde ser realizada no ano passado,
devido à pandemia do novo coronavírus, voltou a ser promovida nesse domingo em Patos de Minas, com a participação de quase 300 competidores. De pouco a pouco, os atletas iam chegando na largada, alguns irreconhecíveis por causa do trajeto de lama e poeira. Levei uma queda ali, 2 companheiros caíram na frente, aí foi inevitável, trombei neles. Foi curto, mas intenso, o coração vai o tempo todo no máximo. O percurso foi muito bem desenhado, muita subida, muita descida. Eu tive a infelicidade de estar preparando para descer o dólar e veio um piloto cortando a gente pelo meio e acabou derrubando a gente, eu mais outro piloto. No ano passado, a Copa Patos Maratona não aconteceu por causa da pandemia de coronavírus. Esse ano, os organizadores optaram por retornar com o evento porque tem a chegada da vacina e também a esperança de muitos ciclistas. A prova de que muitas pessoas estavam com saudade desse esporte é o número de inscrições. 380 nas 21 categorias e são 4 etapas. As idades variam de 2 a 80 anos. São várias histórias. As sementinhas dos futuros grandes campeões estavam ali, prontos para largar. Quem te influenciou? Meu tio Guilherme. E sua bicicleta tá preparadinha? Sim. Todo equipado? Sim. E quem te influenciou a participar? Meu pai. A parte mais difícil, conta pra mim. Eu acho que eu não sei, tem algumas que ali é difícil, tem algumas que dá pra descer tranquilo, mas tem algumas que também tem que dar força. O Tarles é ciclista, campeão mineiro de mountain bike. Há 2 anos, desde que ficou paraplégico, ele pratica o esporte que mudou a vida dele. Graças a Deus, depois do acidente eu reagi muito rápido. Eu pedalava antes e já no hospital eu conheci o handbike, saí, comprei a bike e tô aí. Graças a Deus a Federação Mineira reconheceu o esforço e abriu a categoria, até então não existia. E eu sou o primeiro brasileiro campeão na modalidade de handbike, no mountain bike. Este ano, a maratona acontece em 4 etapas, uma agora em janeiro, uma no dia 7 de março, outra no dia 23 de maio e a última em junho. Os trajetos são de 30 e 50 quilômetros. A gente resolvemos trazer para uma área mais aberta, né? Por motivo de segurança, porque o ano passado nós ficamos de fazer a terceira etapa, o 3º ano consecutivo da Copa Patos Maratona. Com essa pandemia a gente teve que cancelar o evento todinho, né? Como temos atletas aí de vários estados representando aqui conosco aqui. Aí esse ano nós voltamos, fazendo aí o evento no local mais aberto e seguindo todos os protocolos aí pela vigilância. Isso vai de 2 anos até 80. Além de promover saúde durante a pandemia, o organizador explica que o evento tem um motivo especial. Cada atleta traz 1 quilo de alimento, né? Esses alimentos a gente são destinados, igual todos os anos nós manda para as creches, né? Ajudas às creches. Até o último ano a gente fizemos aí várias cestas de Natal, porque cada atleta fica de trazer 1 quilo de alimento, mas tem atletas assim, que compra 3, 4 quilos de alimento. Em instantes aqui no News tem análise da notícia. Aglomeração, bares são interditados por descumprir medidas previstas em decreto. Patos de Minas bate recorde e registra mais de 150 casos de Covid-19. Agora vamos à nossa análise de notícias desta segunda-feira com a participação do jornalista e apresentador Gui Boaventura. Olá Gui, boa noite. Olá Daí, boa noite para você, boa noite ao nosso telespectador. Porque a gente começa falando sobre a questão relacionada, as questões relacionadas à aglomeração. Nesse fim de semana, bares que desrespeitaram medidas contra a Covid-19 em Patos de Minas tiveram as atividades encerradas pela fiscalização da Prefeitura. Nós vamos mostrar isso aí. Segundo a Prefeitura de Patos de Minas, denúncias davam conta que bares estariam descumprindo as medidas de prevenção à disseminação do vírus. Por volta de 8 horas da noite, o bar Deck 34, situado na Avenida Padre Almir, teve suas atividades encerradas pela fiscalização. O local foi multado no valor de R$ 400 e interditado por 15 dias, pois anteriormente já havia recebido notificações. Na noite de sexta-feira, houve também a interdição pelo mesmo período no Black Home, situado na Avenida Marabá. A partir das autuações, serão abertos processos administrativos e os estabelecimentos têm 2 dias úteis para preparar a defesa.
Se os julgadores entenderem que, de fato, houve infração da normatização, as penalidades continuam em vigor. Pois é, no sábado, um dos bares que fica na Rua Major Gotti estava promovendo um show sertanejo e também foi interditado e o proprietário multado. Nas redes sociais do cantor Israel Novaes, na manhã deste domingo, não havia nenhuma postagem sobre o ocorrido. Porém, o jornalista e colunista de fofoca, Léo Dias, publicou em suas redes sociais uma foto do cantor sem máscara, ao lado de pessoas, em um show, como se não houvesse pandemia. O show do artista aconteceu neste bar que fica no centro da cidade, na Rua Major Gotti, principal corredor de Patos de Minas. E foi publicado nas redes sociais do bar. A situação gerou críticas na internet e muitas denúncias à vigilância sanitária. Só em um dia, neste último fim de semana, a Polícia Militar registrou mais de 30 denúncias sobre festas clandestinas. Uma delas era onde o cantor se apresentava. De acordo com a vigilância sanitária, muitas pessoas não cumpriam o protocolo de distanciamento social, muito menos usavam máscaras. Também não havia o distanciamento mínimo entre as mesas e muitos clientes curtiam um show do Israel Novaes em pé, se aglomerando. Todas essas pessoas foram então orientadas a terminar de beber a sua bebida, comer, pagar a conta e logo depois ir embora. O dono do local disse que não houve aglomeração. Inclusive, ele foi multado, terá que pagar R$400 e o local foi interditado por 15 dias. Esse é o período que o bar vai ter que ficar fechado. Lembrando que a pandemia ainda continua e as regras também. Durante a operação, uma pessoa chegou a ser imobilizada por policiais. Na porta do bar na Major Gotti, no dia seguinte, muito lixo e garrafas de bebidas espalhadas pelo chão. Em vários vídeos, uma mulher reclama indignada sobre a aglomeração de pessoas que estavam em pé no meio da rua com garrafas de bebidas, o que também contraria as medidas de proteção. Até que enfim, né? Se nós não tivesse reivindicado no grupo, nada disso teria acontecido, tá vendo? Antes dessa operação, a Vigilância Sanitária e Polícia Militar atuaram em um bar na Avenida Padre Almir, que descumpria os protocolos sanitários de segurança e que também teve as atividades encerradas no momento da fiscalização. E, Boaventura, essa questão de fiscalização, ela precisa ser realizada, o reincidente precisa ser, então, penalizado, né, no que diz respeito aí ao que consta no decreto, consta aí na lei, mas é preciso também, se você concorda comigo, eu não sei, mas dividir essas responsabilidades. Porque nós temos aí, além da responsabilidade de quem promove, a irresponsabilidade de quem chega num local como esse, está cheio, está aglomerado e ali colabora com essa aglomeração. Nós temos a responsabilidade no momento em que nós entramos num estabelecimento como esse e promovemos ou ajudamos a promover essa aglomeração. Concorda, não? Concordo. Só que aí a punição não pode ser administrativa porque nem o município, nem o estado, nem o país tem condição para fazer isso, infelizmente. Ela tem que ser uma punição criminal, tipo, leva preso, assina na TCO, esse tipo na área criminal. Agora, essa festa não era clandestina. Principalmente a do bar na Major Gotti, lá do Rapaduras, não era clandestina. A festa estava lá acontecendo ostensivamente, tinha gente do lado de fora, tinha aglomeração do lado de fora e a fiscalização foi lá porque houve denúncia. E tem que fazer isso mesmo. Se você que está nos acompanhando aí, encontrar com uma aglomeração dessa, encontrar com uma aglomeração que não vai fazer bem, que vai desrespeitar o protocolo para evitar o contágio do coronavírus, tem que denunciar. Agora, denunciar para vigilância sanitária, para a polícia ir lá, tomar uma providência ali de imediato, porque venhamos e convenhamos, viu, Daí? Uma multa de R$400 para um bar daquele ali não é absolutamente nada. Ah, vai ficar 15 dias fechado. Vai ficar um final de semana fechado, porque ele só abre, me parece que nos dias mais próximos ou no fim de semana.
Não é grande coisa, não é grande punição. Se for pela punição, eu tenho certeza absoluta que esses bares vão voltar a abrir. Porque não tem uma punição que fala, opa, se eu abrir eu vou tomar um prejuízo dos diabos. Não é assim, R$400. Não muda nada, né? Não muda nada. O Gui, nós tivemos aglomeração também, inclusive rodou nas redes sociais, você mostrou no seu programa hoje, ali na rua Jaime Ramos, né, ali próximo ao centro universitário, onde tem muitos bares e onde em datas como o Enem, como vestibulares, costuma haver uma aglomeração muito grande. Houve essa aglomeração ontem também, a vigilância, ao que me consta, não esteve lá no local, mas houve também um desrespeito dessas normas que evitam esse contágio do coronavírus. O Enem foi cheio de contradições, né? No Brasil inteiro. Muita gente indo embora para casa porque chegou lá na sala para fazer a prova, a sala estava cheia, estava com excesso de pessoas. Outros foram embora porque não tinha um protocolo de biossegurança que lhe trouxesse segurança. E aí o pessoal daqui vai lá, faz a prova, desce todo mundo para o bar e se aglomera no meio da rua. Sabe, é um negócio assim que não tem explicação. É o que você falou, tem que ter punição para os dois lados. Pena que, administrativamente, nós não temos condição de chegar ali e multar todo mundo pelo CPF, você tem que pagar, vai para a dívida ativa, multa pesada, multar o bar lá que aglomerou as pessoas, porque, sem dúvida nenhuma, o principal responsável é o estabelecimento, daí. Não tem outra... Ele é que responde, né? É ele que responde. Não, e tem outra coisa, se ele fechar a porta, quem é que vai aglomerar lá na porta dele? Se ele vê que está cometendo um crime contra a sociedade, se ele vê que está cometendo algo desaconselhável relativo ao protocolo para evitar a Covid-19, ele tem que fechar a porta. Fecha ele a porta, toma ele a atitude cidadã de não deixar aglomerar no seu bar. Mas aí é aquele detalhe. O dinheiro fala mais alto, né? O lucro fala mais alto. Exatamente. Agora, Gui, essa aglomeração ou essas aglomerações, elas têm uma fatura. E essa fatura, ela chega. Hoje, por exemplo, foram mais 151 novos casos da Covid-19 confirmados em Patos de Minas. A gente vai fazer agora, então, um comparativo. Vamos colocar aí para que a gente possa avaliar. Ali mais em cima hoje está diferente, na parte esquerda do seu televisor temos ali os casos da sexta-feira, já que no sábado e domingo não é publicado o boletim, e embaixo, nessa parte de baixo, nós temos os casos de hoje. Portanto, nós temos aí, pulando de casos confirmados 5.043 para 5.194, Gui. Pois é, nós estamos pagando essa conta, e essa conta é relativa a essas aglomerações. Sim. Aglomerações que aconteceram no final de ano, que aconteceram no começo do ano, aglomerações em chácaras, aglomerações em festas, até mesmo de família, em festas com protocolo, desobedecendo o protocolo. Nos próprios bares, nos próprios bares, e as pessoas relaxam sim um pouco mais. Vendo aí tudo, todo mundo não está falando, a mídia deu uma folga, tirou o pé, mas a conta está aí. Nós vamos ter que pagar essa conta aí. Nós temos aí casos internados, 27 no total, sendo que 7 deles estão em leitos de UTI. Por falar em leitos de UTI, vamos ao comparativo aí da taxa de ocupação dessa rede hospitalar, tanto privada quanto pública, Gui. Novamente, lá em cima nós temos ali o boletim da semana passada e embaixo nós temos então o boletim de hoje. A ocupação total de leitos, estamos hoje em 65,20% ocupação total de leitos em Patos de Minas. Aquela marca que a gente falava na semana passada, que você falou dessa oscilação, ela continua em alta, né? Ela não regrediu. Ela não regrediu. Até pela quantidade maior de casos, né? Mas ainda nos deixa tranquilo em relação à estrutura que nós temos aí, tanto de leitos clínicos quanto de leitos de UTI, nos deixa mais tranquilos, porque 65% é um número suportável. Não é bom, hein? Mas é um número suportável. E a gente fica à beira do colapso, porque se tiver que internar em UTI mais 5 pessoas num dia só,
aí nós vamos ver se o número bater lá próximo do 100, se não bater no 100. Pois é, se na sexta foi 67,40, hoje a gente teve 65,20, fazendo aquela média que a gente tem visto aí durante a semana, como você disse, não alarmante, mas mostra como é que está a nossa ocupação, que não tem reduzido. Vamos fazer um intervalo rapidamente aqui no NTV News e na nossa análise. Na sequência, a gente vai falar aqui sobre a questão relacionada a uma situação que divide opiniões, que é com relação ao uso de medicamentos para o tratamento precoce da Covid-19 e também sobre uma informação repassada para a gente agora, no início da noite, relacionada ao retorno, à retomada das atividades escolares em Patos de Minas. Já, já. Nós estamos de volta com a nossa análise de notícia e a gente agora tem um assunto que divide opiniões, viu? O uso do medicamento para tratamento precoce contra a Covid-19. Muitos, inclusive, acreditam que mesmo sem comprovação científica estão ali evitando a contaminação ou os efeitos da doença. Especialistas, no entanto, rebatem e alertam que somente a vacinação pode conter a enfermidade. Brito é um ativista a favor do tratamento precoce com os medicamentos. Ele e algumas pessoas da família já tomaram a cloroquina, hidroxicloroquina, ivermectina e azitromicina como forma para não pegar a Covid-19. Sem contrair o vírus até agora, ele acredita que os medicamentos ajudaram a prevenir. Estou fazendo um tratamento precoce, como eu falei para vocês, com esses medicamentos. Estou tendo bastante, Estou tendo bons resultados. Graças a Deus, ninguém de minha família foi contaminado. Por não ser comprovado, o Wellington prefere evitar o uso desses medicamentos por causa dos riscos à saúde. Eu acho muito complicado falar sobre tratamento precoce a respeito de uma doença tão nova, em que a ciência, pelo que a gente vê, principalmente através da mídia, agora que está descobrindo algumas particularidades deste vírus. Então eu acho que o que a gente deve seguir nesse momento é aquilo que é estritamente científico. No caso, pelo que me parece, o único tratamento que nós estamos tendo agora, depois de mais de um ano do surgimento do vírus, é a vacina. Além de não possuir nenhuma comprovação científica sobre a eficácia contra a Covid-19, esses medicamentos, segundo os médicos, também podem desenvolver outros tipos de doenças, às vezes até grave. Os riscos são complicações como diarreia, disbiose, hepatite, intoxicação por vitamina D, pancreatite medicamentosa e erupções acneiformes. Você pode ter reações sérias, com doses de baixas de ivermectina, em que o indivíduo ele pode ter complicações gástricas, complicações hematológicas, pelo uso de medicamentos, pelo uso desses medicamentos de forma deliberada, tá? Todo medicamento, a gente tem uma premissa, a farmacologia tem uma premissa. O medicamento que faz bem, ele também faz mal, tá? Se o medicamento ele não faz mal, ele também não vai fazer bem. Se o medicamento não faz bem, ele também não vai fazer mal. Então, ele não tem valor nenhum. Então, temos que tomar cuidado com os medicamentos. Esse médico infectologista explica que nenhum dos medicamentos citados na reportagem tem eficácia comprovada no tratamento da doença. Se você tomar hidroxicloroquina 3 dias antes de adquirir você entrou em contato, você entrou em contato com uma pessoa com Covid positivo, aí você toma hidroxicloroquina, você vai estar protegido, tá? Isso não tem nenhuma comprovação. Segundo o especialista, o único tratamento precoce que existe é aquele que não deixa o paciente evoluir para um quadro mais grave da doença. E ele só é feito quando a pessoa já está contaminada pelo vírus. O indivíduo ele tem, vamos supor que ele está com o teste positivo, o RT-PCR positivo, mas está assintomático. Porém, ele sabe que é um contato de uma pessoa que foi também positivo, Esse indivíduo ele passa, ele deve ser acompanhado pelo serviço de saúde para ver como vai ser a sua evolução e de perto, para que não perca tempo. Então isso é um tratamento precoce e usar a medicação correta no tempo correto. A chegada da vacina também não previne o vírus, apenas evita o número de mortes por Covid.
Por isso é importante que todo mundo ainda siga as regras de proteção sanitária. Ter, a consciência que nós vivemos no coletivo, E nesse coletivo a gente precisa de ter barreiras, Agora a gente não pode mais quebrar essas barreiras. Quebrar essas barreiras como? Não usando as precauções devidas, que é a máscara o tempo todo, ter o cuidado, de ter o distanciamento entre as pessoas, aquilo, que isso que o mínimo possível que as pessoas possam fazer, e o cuidado com as mãos, para que isso seja realmente bloquear o vírus. E, Boaventura, aí nós temos opiniões diversas e nós temos aí pessoas que acreditam, e não são poucas, que uma medicação preventiva, e são pessoas leigas, preventiva vai evitar o contágio da Covid-19, quando, na verdade, os médicos que orientam tomar esse medicamento, ou pelo menos a grande maioria dos médicos que fazem isso, eles dizem que não é evitar, eles dizem que é preventivo para os sintomas da Covid-19, embora não tenha ainda uma comprovação científica disso. Gui Boaventura acredita nesse tratamento? Acha que realmente funciona? Como é que você vê isso, essa medicação preventiva para coronavírus, uma vez que nós temos aí todas essas informações com especialistas sobre esse assunto? Nesse preâmbulo seu aí, você já respondeu. Já, né? São pessoas... Eu sou leigo. Como é que eu vou falar que as pessoas têm que tomar tratamento esse ou tratamento aquilo? A minha opinião a respeito disso fecha com o seu médico, com aquele médico que te conhece, com aquele médico que sabe da sua estrutura orgânica, que sabe da sua saúde, que te conhece, que já tratou de você de alguma outra forma. Esse é o grande passo que a pessoa tem que dar. Se o tratamento é precoce, não é precoce, se é tardio, se é muito cedo, isso interessa para o médico. Um médico estuda no mínimo 12 anos para fazer uma receita para você, para te saber o que é que tem que fazer para você. E aí vem eu falar que a pessoa tem que tomar esse ou aquele tipo de medicamento? E aí eu faço uma pergunta para você. Se você estiver na iminência de ter que tomar o remédio, você vai tomar por conta própria? Numa situação dessa, com um vírus que não é um percentual muito grande, mas pode ser letal? Sabe? Então a gente precisa parar com isso. Não é prefeito, governador, secretário, a não ser que o secretário seja médico, presidente, ministro que não é médico, discutir esse tipo de coisa. Sabe, eu discuto só até aqui. A minha opinião é até aqui. Fecha com o seu médico. Fecha com o médico da sua confiança. Converse com ele. Se ele não despertar uma segurança em você, troque de médico. Mas sempre o médico é que deve falar, sempre o médico é que deve ter a última palavra para ministrar para você. Ele que estudou. Então o seu tratamento vai ser ministrado por ele. Que estudou, ele que sabe. Na dúvida, consulte o especialista, né? Não, sempre, nem na dúvida. Você pode ter a maior convicção, deixa para o especialista, porque ele se preparou para isso. É uma falta de lógica essa discussão em bancadas diferentes, né? Que me deixa, assim, em determinados momentos, falar disso constrangido, porque não quero falar que é ruim, não sei, não quero falar que é bom, porque também não sei, não estudei para isso. Quem vai poder te falar é o seu médico. Vamos simplificar as coisas. Gente vindo na televisão, porque o Gui Boaventura falou lá que tem que tratar, tem nada. Pergunta para o seu médico, vai atrás do seu médico, é o seu médico que sabe. Você tomaria esse medicamento preventivo? Se o meu médico me receitasse, eu tomaria, não, eu tomo. Mas o meu médico tem que estar do meu lado, vendo a minha condição clínica e ministrando o remédio. Eu vou falar o quê?
Eu prefiro o tratamento, eu prefiro a confiança que eu tenho no médico, do que correr o risco de assumir a responsabilidade de perecer numa situação dessa. O grande problema aí, Gui, é quando migra dessa questão do tratamento preventivo para não tomar a vacina. Aí é que é o grande problema, né? Porque aí a pessoa... É outro assunto também que não dá para entender, sabe? A pessoa confia em algo que é um medicamento não tem comprovação científica, mas aí diz que não vai se vacinar porque prefiro tomar um medicamento preventivo do que vacinar. Quer dizer, aí muda, a situação pior ainda, né? Pois é, aí a pessoa fala, por que essa Coronavac aí feita pelo Butantan, não tenho confiança nisso e tal. Beleza. Então é o seguinte, se você sai aí e vai para uma zona rural, uma serpente pica você, aí você também não vai tomar o soro antiofídico, porque é feito pelo Butantan, o mesmo Butantan que há tantos anos faz isso no país. Há tantos anos vem salvando tantas vidas no país. Sabe, eu vejo muita conversa jogada fora, muita verborragia aí que não precisava de existir, sabe, muita coisa que é sem sentido, né? Eu acho que nós devemos simplificar a coisa. E acredito que você, pela sua consciência, também admite isso. Simplificar. Quem é que sabe? É o médico. Vou lá no médico. Doutor. Sim ou não, né? Ô Gui, vamos mudar de assunto, vamos falar de educação, porque a Secretaria Municipal de Educação de Patos de Minas, juntamente com a Prefeitura, né, prefeito, secretária de Educação, promoveram hoje uma coletiva para tratar de um assunto relacionado à pandemia, que é o retorno das atividades escolares no município. A repórter Paula Mota tem mais informações sobre esse assunto aí. Boa noite, Odair. Boa noite ao pessoal de casa. O ano letivo retorna com as suas atividades a partir do dia 3 de fevereiro. Entretanto, de forma remota. A novidade é que a partir do mês de março, as atividades na rede municipal de ensino aqui de Patos de Minas serão retomadas de forma híbrida, ou seja, com aulas presenciais e aulas remotas. Quem traz os detalhes a respeito dessa retomada nas atividades é o prefeito Luiz Eduardo Falcão. Online ou presencial, ele vai começar dia 3 de fevereiro. Então nós vamos começar na rede municipal de educação, nas escolas municipais, a partir do dia 3 de fevereiro, ainda de forma remota. Ainda será online, para em março já começar a ter as aulas presenciais, no modelo híbrido. Metade da sala frequenta a aula presencial em uma semana, na outra semana a outra metade da sala. E, enquanto isso, fixa-se o conteúdo em casa, né? Uma semana presencial, outra semana em casa, alternando essas duas turmas. Além disso, a gente precisa organizar também a questão logística do transporte escolar. Então, esse modelo híbrido é o que foi discutido já amplamente pela comunidade escolar do Brasil. Muitos municípios, muitos estados chegaram a esse modelo e que nós vamos adotar. Já para as escolas particulares, como elas têm essa opção de admitir menos alunos, né, de limitar pelas matrículas, se elas quiserem ter menos alunos na sala de aula, de modo a não haver a aglomeração, né, havendo o distanciamento, pode retornar já presencial em fevereiro. E tudo isso será possível através de protocolos sanitários, a questão do álcool gel, a questão do distanciamento. A Secretaria Municipal de Educação elaborou protocolos muito bem feitos para que seja possível esse retorno, e essa é a nossa previsão, claro, estando sujeita à questão epidemiológica, ao avanço ou não da doença. Mas nós queremos acreditar, confiamos que vai ser possível retomar dessa maneira. Como eu disse, não é o ideal, mas é uma retomada consciente, né? Nós estamos fazendo isso de forma muito cautelosa. Então, tudo que nós estamos conversando aqui se trata de previsões e havendo qualquer necessidade de voltar atrás, de mudar a nossa política, nós mudaremos. Então é isso, eu sou Paula Mota para o NTV News. Odair, é com você aí no estúdio. Obrigado, Paula. O Gui, portanto, nós temos aí uma situação já colocada, definida pela Prefeitura, junto aí à Secretaria de Educação. 3 de fevereiro, ano letivo, terá início em Patos de Minas, não presencial. Ponto. É só até aí. Isso. Porque daí para frente depende de outros atores. É porque nós temos ondas, não, nós aí temos o Estado, nós temos a família. O comitê,
nós temos pai e mãe, nós temos a própria instituição de ensino, nós temos o transporte coletivo, que é preciso ser eficiente e não proporcionar nenhuma possibilidade de falta de segurança biológica, né? Biossegurança. Nós temos também quem é que é o profissional, e aí é o infectologista que vai assinar embaixo. Dito isso, nós temos uma outra situação, março. Março já de maneira híbrida, que é a previsão, né? Já com estudantes numa semana sim, numa semana não, também só pode ocorrer com a aquiescência dos pais. Os pais é que terão aí a responsabilidade de liberar ou não essas crianças para irem assistir essas aulas presenciais. Como é que você avalia também essa questão aí de ser híbrido e presencial e também deixar aí a responsabilidade para os pais? Olha, não, a responsabilidade é dos pais. A segurança de saúde do seu filho é sua. Você não pode transferir isso para mais ninguém. Você que tem que assumir a responsabilidade, mesmo que em determinados momentos tenha uma opinião desfavorável. Mas a responsabilidade é sua, porque é você que cria. Agora, essa questão híbrida ou não híbrida, isso independe. Tem que ter segurança, tem que ter um protocolo cumprido à risca e que vá trazer segurança para a criança, para a família, para todo mundo. Não é só uma decisão, não é só uma canetada que vai resolver isso. Isso é um negócio mais complexo, ainda bem que começa-se de um jeito em fevereiro e daí para frente depende. Até porque essa volta às aulas, Gui, ela impacta nesse transporte coletivo, como você disse, porque você vai ter muito mais presenças nesses ônibus. São transportes coletivos que já temos reclamações aí diariamente de que estão muito cheios. Com a volta às aulas, com o retorno desses alunos, mesmo que híbrido, esse volume de pessoas nos ônibus vai aumentar significativamente. Sim, claro. E o transporte coletivo em Patos de Minas já é motivo de muitas reclamações aqui no nosso jornalismo, nos nossos meios de comunicação aí nas redes sociais. Muito bem, a gente com essa vai encerrando aqui o NTV News de hoje. Gui, obrigado por ter voltado aqui. Continue conosco durante a semana, nós temos esse compromisso para estarmos juntos aqui. O NTV News fica por aqui, mas volta amanhã. Uma boa noite a todos. Boa noite.